Teria razão para contrariar a filha querida na hora extrema? Poderia, em sã consciência, impedir-lhe o acesso à fé que ele até então detestara? Por que negar a Blandina o conforto de sua quiescência em uma questão puramente espiritual? Experimentou grande remorso em face do desabafo que pronunciara e, abraçando a doentinha, falou sincero: perdoa-me, filha. Esquece as minhas palavras. Diz o que pretendes. Pode abraçar o cristianismo livremente. Nosso amor não é uma cadeia para o sofrimento, e sim a nossa comunhão na alegria perfeita. Manda, Blandina, e obedecerei. Havia tanta lealdade quanto ternura naquelas frases que a enferma abriu um sorriso de enlevo e contentamento e, então, rogou humilde: papai, na igreja de São João há um velhinho de nome Ênio Pudens, que eu desejaria fosse rogado pessoalmente pelo Senhor a fazer comigo uma oração. E quando eu morrer, ficaria contente se o Senhor depositasse o meu corpo no sepulcro dos cristãos. Sei que lá reina a alegria, com a certeza da vida eterna. Tassiano tentou dissuadi-la dessas ideias. Por que tamanha preocupação com a morte, quando a esperança lhes descerrava magnífico futuro à frente? Esforçando-se para mostrar tranquilidade e segurança, prometeu cumprir-lhe a vontade e passou a conversar em outros assuntos. Referiu-se à festa que a cidade esperava ansiosamente e salientou o propósito de conquistar expressivo prêmio. Adquirira 2 cavalos vigorosos, procedentes de Capadócia, que pareciam possuir invisíveis asas nas patas. Aguardava, por isso, um triunfo espetacular. Estava convicto de que a filhinha, muito em breve, se mostraria orgulhosa e linda nas corridas, abrilhantando-lhe as vitórias. Blandina sorria satisfeita e confortada. Mais serena, aquietou-se na expectação do dia seguinte. De espírito dilacerado, Tassiano viu chegar a manhã e, consoante a promessa que formulara, dirigiu-se discretamente à igreja de São João, onde não teve dificuldade para encontrar o velhinho indicado. Com cerca de 80 anos, curvado e trêmulo, Ênio Pudens, o mesmo companheiro de Quinto Varro, quando este se fizera conhecido por sucessor de Apio Corvino, ainda trabalhava. Não obstante desfrutar o respeito de todos na posição de cooperador mais velho da comunidade, era um exemplo vivo de fé, serviço, diligência e abnegação. Recebeu Tassiano com atenção e bondade, colocando-se à disposição dele para o que lhe pudesse ser útil. A simplicidade do ambiente conferia-lhe imensa paz ao coração. A alma de Tassiano sentia sede de tranquilidade, como o deserto suspira pela bênção da água. Interpelado pelo patrício com respeito ao pretérito, Ênio informou-lhe haver conhecido ambos os corvinos, o velho e o moço, mostrando-lhe satisfeito as recordações daquele que jamais poderia imaginar fosse o infortunado pai do seu interlocutor. O filho de Varro observou a dependência em que o genitor vivera consagrada a caridade e a fé.
Deteve-se na contemplação do leito pobre, carinhosamente conservado, e refletiu nas amarguras que, de certo, teriam ali assediado o coração paterno. Nunca poderia supor que ele mesmo, Tassiano, bateria aquelas portas, implorando socorro para a filha doente. Mergulhado em profundo alheamento, foi despertado pela voz de Pudens, que declarava estar pronto para segui-lo. Partiram, assim, em demanda do ninho agasalhado, entre as árvores, onde Blandina recebeu o apóstolo com alegria e reverência. O missionário conhecia o genro de Vetúrio de longa data, sabia-o adversário ferrenho do Evangelho e manifesto perseguidor da Igreja torturada. Contudo, a pobreza limpa em que vivia com os filhos, a coragem moral nos reveses sofridos e o bom ânimo com que enfrentava os golpes da sorte à frente da opinião pública inspiravam simpatia e respeito ao seu espírito amadurecido. Acanhado a princípio, pouco a pouco, se tornou mais comunicativo. As perguntas da pequena enferma, a conversação judiciosa de Celso e o olhar respeitoso do chefe da casa deixavam-no mais à vontade. O antigo religioso refletiu quão enormes teriam sido as aflições caídas sobre aquele homem tenaz que o escutava atentamente, mas, avelhantado na experiência e na dor, calou as indagações no próprio íntimo, para só expandir-se em carinho, tolerância, bondade e compreensão. Ao fim de uma hora de sadio entendimento, atendendo aos rogos da doentinha, o ancião pronunciou, em voz alta, a prece dominical. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Faça-se a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O viúvo de Helena ouviu a rogativa, mudo e emocionado, comovendo-se com a doce confiança dos filhos, que a repetiam palavra por palavra. Era o seu primeiro contato com alguma lembrança do Cristo que nunca pudera compreender. Diante daquele quadro constituído por um velhinho que nada mais esperava do mundo senão a paz do túmulo, e por duas crianças que se achavam investidas do direito de tudo aguardarem da terra, identificados na mesma vibração de alegria e de fé, não pôde impedir que o pranto lhe emudecesse os olhos. Ouviu com respeito inexcedível todos os apontamentos do hóspede, e quando Ênio se despediu atencioso, rogou-lhe não lhe esquecesse dos filhos. Blandina e Celso eram cristãos fervorosos, e ele, na posição de pai, não lhes contrariaria os sentimentos. A enferma fitou-o, jubilosa. Inexpressível serenidade envolveu a casa naquela noite inesquecível. Como se houvera sorvido o delicioso calmante, a menina adormeceu tranquilamente. Tassiano, por sua vez, entregou-se ao sono pesado e sem sonhos. Ao amanhecer do dia seguinte, contudo,
acordou com indefinível tristeza a turbar-lhe o íntimo. Recordou que a filha, na véspera, assumira compromisso moral com a nova fé e, por isso, sozinho, procurou a imagem de Cibele, existente em um oratório particular, anexo ao quarto de Blandina. Pela primeira vez, depois de muitos anos, repetiu a sós, consigo mesmo, a sua rogativa habitual, à grande mãe. Nunca se vira imerso em tamanho frio espiritual. Jamais se sentira tão angustiosamente só. Guardava a impressão de que ele era o único oficiante vivo em um templo de deuses mortos. Ainda assim, não renunciaria à fé pura da infância. Amaria Cibele, cultuaria Baco e esperaria por Júpiter, o grande senhor. Nota: Baco, deus do vinho, da ebriedade, dos excessos, especialmente sexuais, e da natureza. Não podia modificar-se. Orou em lágrimas e, depois de abraçar os filhos, dirigiu-se para o circo, onde prepararia o carro de sua propriedade para as corridas da tarde. Mais tarde, voltou ao lar para a leve refeição e, não obstante registrar os padecimentos de Blandina, singularmente agravados, tornou à cidade para o grande prélio. No limiar do crepúsculo, o local regurgitava de gente. Liteiras enfileiradas davam notícia da expressão aristocrática da festa. Bigas e quadrigas desfilavam à pressa aqui e ali. Músicos disfarçados em faunos tangiam citaras e trompas, alaúdes e pandeiros, animando a turma que não se fatigava na reprodução de urros selvagens. Cortesãs admiravelmente trajadas e bacantes, recendendo aromas perturbadores, matronas e virgens de Roma e das Galhas, exaltadas e seminuas, gritavam os nomes dos favoritos. Tassiano contava com a simpatia geral. Tão logo formou na linha inicial da competição, viu-se aclamado por centenas de vozes que partiam não somente do povo, mas também das galerias de honra, onde se acomodava o propretor, com seu vasto séquito vitorioso e farfalhudo. Naquele dia, contudo, o predileto da multidão parecia surdo e indiferente. De pensamento voltado para a filha bem-amada, a debater-se com a morte, não esboçou o mínimo gesto na direção da massa, que o saudava delirantemente. Ao sinal de largar, afrouxou as douradas rédeas e os cavalos folgosos dispararam. O candidato à vitória, porém, não se sentiu seguro, como de outras vezes. Depois de alguns instantes de galope desenfreado, notou que a cabeça, como que se desequilibrara nos ombros. Esforçou-se para retomar o comando da biga, a desvairar-se veloz, mas turvou-se-lhe a visão repentinamente. Deixou de escutar os gritos da massa frenética, guardando a impressão de que um vazio se lhe formara no cérebro e, incapaz de controlar-se, inclinou-se para a frente, apoiando-se nas bordas do carro sem domínio. Os animais, contudo plenamente desarvorados, atiraram o veículo contra enorme coluna de um dos arcos ornamentais da pista, convertendo-o em pedaços. Colhido então de imprevisto, Tassiano sofreu tremenda queda, indo arrojar-se de encontro aos ferros retorcidos, que lhe feriram o frontal, ofendendo-lhe seriamente os olhos.
Ante a gritaria da multidão, alguns servidores dos jogos públicos depressa o socorreram, retirando-o em sangue. O valoroso campeão achava-se desacordado, e enquanto 2 prestimosos escravos o reconduziam, cuidadosamente de retorno à casa, as mesmas vozes que antes o aplaudiam vaiavam-no agora com ditérios e ingratas observações. Os jogadores que haviam perdido importantes apostas voltavam-se desapontados contra o ídolo da véspera. O patrício, ainda incapaz de raciocinar, embora já pudesse gemer, foi colocado no leito, sob o angustiado olhar de Quinto Celso. O rapaz esmerou-se por ocultar o acontecimento doloroso à Blandina e prestou ao pai adotivo os serviços assistenciais ao seu alcance. Reconhecendo-se, porém, infinitamente só, para resolver por conta própria, valeu-se do cavalo que costumava servi-lo e correu ao abrigo dos cristãos. O velho Ênio ouviu-lhe as notícias compadecidamente. Recambiou Celso ao lar e tomou um carro para acudir ao ferido. Em pouco tempo, assumia a direção da casinha do bosque, por força das circunstâncias. Transportou consigo os ungüentos curativos de que podia dispor e, munidos de panos de linho, começou a limpar as escoriações que ainda sangravam. Mas, tomado de penosas apreensões, verificou que Tassiano estava cego. O orgulhoso patrício, que a vida parecia castigar paulatinamente, despojando-o de todos os privilégios que o faziam temido e respeitado, via-se agora dilacerado no próprio corpo. Nunca mais tornaria às competições da arena, e difícil lhe seria conseguir trabalho e sustentar-se com o esforço das próprias mãos. Enquanto meditava, reparou que o ferido recuperava integralmente a razão. Recrudesciam-lhe os gemidos abafados. O velhinho dirigiu-lhe algumas palavras encorajadoras, explicando que as equimoses se achavam devidamente medicadas. Nota: equimoses, manchas na pele, de coloração variável, produzidas por extravasamento de sangue. Reconhecendo o benfeitor, Tassiano agradeceu e pediu que a luz se fizesse, pois se sentia incomodado, aflito naquela escuridão. O manto da noite realmente havia caído sobre aquele dia infortunado, mas no quarto 2 tochas ardiam brilhantes. Senhor, disse o ancião, profundamente pesaroso, a câmara está iluminada. Entretanto, os vossos olhos... A frase perdeu-se reticenciosa no ar. Indescritível pavor assomou ao semblante do ferido. O filho de Varro levou as mãos à cabeça e compreendeu a extensão do desastre. Ênio e Celso, que o seguiam ansiosos, acreditaram que o infortunado romano explodiria em uma crise de exasperação e dor. Mas o viúvo de Helena aquietara-se incompreensivelmente. Das órbitas apagadas e sanguinolentas, grossas lágrimas rebentaram abundantes. Como se devesse dar informações de si mesmo ao filho e ao amigo, exclamou
em voz comovedora: estou cego. No entanto, os deuses concedem-me ainda a graça de chorar. Em seguida, tateante e trôpego, dirigiu-se à câmara de Blandina, pedindo a Ênio que, antes de entrar, deixasse o quarto em sombra. Aproximou-se da filha, afagando-lhe os cabelos. A enferma deu-lhe notícia das dores que a atormentavam e, em um supremo esforço, o pai consolou-a, rogando desculpas por haver tardado tanto. Velado pelas trevas, descreveu-lhe a festa da tarde. Contou-lhe que centenas de mulheres haviam mostrado trajes originais de grande beleza. O espetáculo fora magnífico. Imaginou surpreendentes novidades para encanto da enferma e se habituara a receber-lhe as narrações de regozijo público. Blandina osculou-lhe as mãos, declarou alegrar-se com a presença de Pudens e acomodou-se tranquila. O ancião e Celso acompanharam a cena, comovidíssimos. A força moral de Tassiano impressionava-os. E, noite a noite, como se estivesse regressando das funções no circo, o genitor abraçava a filhinha, às escuras, com ela conversando longamente, de modo a sustentar-lhe a impressão de que tudo discorria em clima de paz e segurança. A situação dolorosa prolongou-se por uns 15 dias de preocupações e amarguras. Nenhum amigo de outro tempo apareceu sequer. Nenhum admirador da arena se lembrou da gentileza de uma visita. Somente o velho Pudens alimentou firme a amizade que passara a consagrar-lhes, aliando-se ao jovem Quinto Celso, qual se fossem velhos amigos, providenciavam juntos a solução de todas as necessidades domésticas, aliviando Tassiano tanto quanto lhes era possível. O rapaz devotou-se ao pai adotivo com admirável carinho. Substituía-o em todas as atividades caseiras. Lia-lhe os livros prediletos, descrevia-lhe a paisagem, rodeava-o de ternura. Com assentimento do chefe da casa, Ênio passou a dormir na residência singela, atenta à posição de Blandina, que reclamava assistência cuidadosa. Aquela flor de bondade e meiguice emurchecia lentamente ao sopro da noite. Com efeito, em uma noite fria e nublada, piorou de repente. O ancião compreendeu que o fim havia chegado e rogou que Tassiano viesse rápido abraçar a filha, para que lhe não faltasse o conforto da presença paterna, à hora extrema. Tassiano, depois que ficara cego, julgou não sofreria tanto com a perda de Blandina, cuja afeição lhe constituía inapreciável tesouro. E pensava: não seria mais justo alegrar-se por vê-la exonerada do encargo de suportar-lhe as provas rudes? Por que conservá-la presa a um inválido? Como rejubilar-se na expectativa de senti-la escravizada à pobreza e à miséria? Contudo, aquele apelo dentro da noite alta tivera sobre ele o efeito de uma punhalada mortal. Acudiu aflito, cambaleante. Sentou-se no leito humilde
e, auxiliado por Enio, acariciou a agonizante, que não mais lhe ouvia as palavras de amor e chamamento. Apertou-a de encontro ao peito, qual se desejasse prendê-la ao próprio corpo, mas, como se apenas lhe esperasse o calor reconfortante, Blandina repousou, enfim, com a palidez de um anjo que adormece. Desesperado, o filho de Varro gritou desconsolado, desferindo amargas lamentações que se perdiam no seio da noite. No dia seguinte, sob o patrocínio de Pudens, os funerais foram efetuados como a jovem desejara. O infortunado genitor, apoiando-se agora no filho adotivo, não obstante em desacordo íntimo com os cristãos, acompanhou os despojos da jovem e permaneceu nas dependências da igreja, sem coragem de voltar à antiga casinha. Agarrado à memória da filha, mandou fazer uma lápide de mármore, da qual se destacavam, em alto relevo, 2 corações entrelaçados, com a formosa inscrição: Blandina vive. Amparado por Celso, ele mesmo quis ajudar a colocação da lembrança sob o túmulo singelo e, ao término do serviço, tateou a legenda expressiva, fez o gesto de quem se abraçava ao sepulcro e, em seguida, suplicou ajoelhado: Blandina, filha querida, de onde estiveres, sê de novo a minha luz. Estrela, acende teus raios para que eu possa caminhar. Estou só na terra. Se outra vida existe além da campa fria que te guarda, implacável, compadece-te de mim. Não permitas que a treva me envolva. Muitos vi partir para o estranho labirinto da morte. Nunca, entretanto, senti tamanha sensação de abandono. Filha abençoada, não me deixe jamais. Livra-me do mal. Ensina-me a resistir contra os monstros da inconformação e do desânimo. Mostra-me a bendita claridade da fé. Se erros tenho cometido sob a escura inspiração da vaidade e do orgulho, ajuda-me a encontrar a verdade. Adotastes uma crença para a qual não me preparei. Escolheste um caminho diferente do nosso. Todavia, filha inovidável, não poderias enganar-te. Se encontraste o mestre que esperavas, renova-me o coração, para que me coloque também ao encontro dele. Não conheço os deuses em cuja existência ainda creio, mas tive a felicidade de conhecer-te e em ti confio infinitamente. Ampara-me. Só ergue minha alma abatida. Volta, Blandina, volta. Não vês agora que teu pai está cego? Enquanto permaneceste no mundo, tive a presunção de guiar-te. Hoje, porém, sou um mendigo de teu arrimo. Filha bem-amada, vive comigo para sempre. Calou-se a voz dele na estreita necrópole, abafada por um temporal de lágrimas. Foi então que Celso o recolheu nos braços amorosos, beijou com indizível carinho e falou confiante: Meu pai,
o Senhor nunca estará sozinho. Amparando-se nele, Tassiano, esmagado de dor, afastou-se da cripta, trêmulo e hesitante. Não longe, pequena assembleia entoava hinos cristãos nas preces vespertinas. O desventurado cego, apesar de haver encontrado ali o espontâneo acolhimento dos aprendizes do Evangelho, reconhecia que a sua existência não podia encerrar-se naquele santuário de princípios diversos dos dele, e concluiu que o destino inexorável o convidavam a caminhar.